Bom dia, meu querido irmão. Bom dia, minha querida irmã. Que a graça soberana, a proteção divina e a paz inabalável de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você e com toda a sua família neste amanhecer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso altar de fé, o lugar onde consagramos as nossas primeiras horas àquele que nos deu o fôlego da vida. Escute esse som. Para muitos, o toque do despertador nesta manhã de segunda-feira não é apenas um aviso de que o dia começou. É o início de um gatilho de ansiedade. É o retorno brutal à realidade depois de um curto descanso de fim de semana. Eu sei exatamente o que tenta invadir a sua mente no momento em que você abre os olhos e coloca os pés no chão. Uma onda invisível de peso, uma uia-uai, um cansa que parece vir da alma e não do corpo. Você olha para a janela e já começa a antecipar o cenário que te espera lá fora. Você pensa no trânsito caótico e barulhento que já começa a travar as grandes avenidas do nosso país, seja o fluxo interminável da Marginal Tietê em São Paulo, o movimento tenso da Avenida Brasil no Rio de Janeiro, ou qualquer outra via congestionada da sua cidade. O barulho das buzinas, a pressa das pessoas, o empurra-empurra do transporte público. Tudo isso parece sugar a sua energia antes mesmo de você chegar ao seu destino. Mas a pressão não está apenas nas ruas, ela está guardada na sua mente. A sua cabeça começa a rodar pensando nas reuniões difíceis que estão agendadas para hoje, nas cobranças do chefe, nas metas que parecem inalcançáveis, no clima pesado do ambiente de trabalho ou na solidão de ter que resolver tudo sozinho. E para piorar, há aquele fantasma silencioso que assombra o início do mês e da semana, os boletos. As contas que estão para vencer, as dívidas que precisam ser renegociadas, o dinheiro que parece sumir antes de cobrir todas as necessidades da casa. É uma sensação de sufocamento, como se você estivesse começando a semana já perdendo de 10-0. Meu irmão, minha irmã, pare um segundo. Respire. Eu quero olhar nos seus olhos espirituais agora e te dizer uma verdade que vai mudar o rumo do seu dia. Você não está sozinho nessa trincheira. O mundo pode te cobrar, o mercado pode te pressionar, mas o Deus que governa o universo não te abandonou na linha de frente. Enquanto você dormia e se preocupava, o Senhor já estava acordado. Ele preparou o oxigênio que você respira agora. Ele blindou a sua casa enquanto você descansava e ele já se colocou de pé para caminhar ao seu lado nesta segunda-feira. Essa carga que você está sentindo nos ombros não é sua para carregar. O Senhor quer levar esse peso por você. Esta segunda-feira não é um castigo, é uma nova oportunidade. É uma folha em branco que o Criador está colocando nas suas mãos para escrever uma história de superação. Não comece a sua semana murmurando ou aceitando a derrota. Vamos erguer um clamor profético logo cedo para que o inferno saiba que nesta casa mora um filho do Deus vivo. Como um ato de fé, de ruptura com o desânimo e de entrega total, eu convido você a escrever agora mesmo nos comentários deste vídeo. Deixe o seu celular ser um instrumento de profecia. Digite com convicção espiritual em português, assumindo a sua vitória. Minha semana está totalmente nas mãos de Deus e eu caminharei em vitória. Escreva essas palavras. Minha semana está totalmente nas mãos de Deus e eu caminharei em vitória.
Ao digitar essa frase, sinta o peso da cobrança e o medo do fracasso sendo arrancados do seu peito. Se a sua semana está nas mãos daquele que abriu o mar vermelho, homem nenhum, crise nenhuma e boleto nenhum poderá decretar a sua ruína. O seu caminho está sendo aplanado agora. Para alimentarmos a nossa alma com a verdade que liberta e fortalece, vamos acolher a palavra viva de Deus. O Senhor tem uma direção clara e direta para você neste início de semana. Está escrita no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Ouça o que o Senhor dos Exércitos diz para você hoje. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué 1:9. Meu irmão, preste muita atenção na profundidade dessa palavra. O Senhor não está te fazendo um apelo emocional. Ele não está te dando um conselho amigável ou uma dica de autoajuda. O texto começa com uma pergunta retórica que carrega o peso da soberania divina. Não fui eu que lhe ordenei, é uma ordem direta. É um mandamento do Rei dos Reis. Seja forte e corajoso. Quando Deus dá uma ordem para sermos fortes e corajosos, Ele não está pressupondo que nós temos uma força natural extraordinária ou uma conta bancária milionária que nos garanta estabilidade. Josué estava prestes a assumir a liderança de uma nação inteira, tendo que atravessar um rio turbulento e enfrentar muralhas gigantescas como as de Jericó. Ele certamente sentia medo, sentia-se incapaz e pequeno diante do desafio, exatamente como você pode estar se sentindo hoje diante das demandas desta segunda-feira. Mas o segredo da força que Deus exige de nós não está no que nós temos, mas em quem está conosco. A garantia da nossa coragem vem logo na sequência do versículo. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. A sua força para enfrentar o chefe difícil não vem da sua capacidade de argumentação, vem da presença de Deus. A sua coragem para abrir a oficina, a loja ou para pegar o transporte público no trânsito pesado não vem da sua disposição física. Vem da certeza de que o Espírito Santo caminha ao seu lado, na calçada, no banco do ônibus ou na mesa do escritório. A ansiedade e o desânimo tentam sussurrar no seu ouvido que esta semana será igual às outras, cheia de frustrações e cansaço. Mas o Senhor diz: não se apavore nem desanime. O desânimo é a arma preferida do inimigo para fazer você desistir antes de ver o milagre. O ontem já passou. Os erros da semana passada ficaram no túmulo do esquecimento de Deus. Hoje é segunda-feira, o dia da ressurreição dos seus projetos, o dia de recomeçar com a cabeça erguida. Receba essa ordem no seu espírito hoje. Levante os seus ombros, mude o tom da sua voz, encare os problemas não como sentenças de morte, mas como cenários onde Deus vai manifestar o seu poder. Se o Criador do Universo ordenou que você avance, não há barreira na Marginal Tietê, não há crise na Avenida Brasil e não há escassez que possa deter os passos de alguém que caminha debaixo de uma ordem divina. Seja forte e corajoso, porque o Deus do impossível já está marchando na sua frente. Para que você compreenda como essa força se manifesta na prática, na vida de pessoas comuns como eu e você, eu quero que você conheça a história da Camila.
Camila tem 34 anos, é mãe solo e cria sozinha dois filhos pequenos, de 7 e 9 anos, vivendo em um bairro humilde e batalhador na periferia de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Camila é costureira autônoma. Ela trabalha em casa, na sua modesta sala, utilizando uma máquina de costura antiga que herdou de sua avó. Durante anos, a vida da Camila foi marcada por uma rotina massacrante de preocupações. Ela relatava que as suas noites de domingo eram um tormento. Ela mal conseguia pregar o olho, pensando na segunda-feira. E quando a segunda-feira de manhã chegava, ela acordava em um estado de exaustão extrema, com o coração apertado e uma sensação de profunda impotência. Houve uma segunda-feira específica que ficou marcada na memória da Camila para sempre. O inverno estava começando em Belo Horizonte, as manhãs eram frias e cinzentas. Camila acordou às 5 horas da manhã com o choro do filho mais novo, que estava resfriado. Ela foi até a cozinha e viu que o armário de mantimentos estava praticamente vazio. O arroz e o feijão mal davam para mais 2 dias. Para piorar, o proprietário da casa já havia ligado na semana anterior, avisando que se o aluguel atrasado não fosse pago até a quarta-feira daquela semana, ele pediria o imóvel de volta. Camila caminhou até a sala, olhou para a sua máquina de costura antiga e a viu fria, imóvel, sem nenhuma peça de tecido pendurada, sem nenhum pedido ou encomenda agendada para aquela semana. O silêncio daquela máquina parecia gritar que ela havia fracassado. A vontade dela era desabar no chão, chorar e se entregar ao desespero. O peso de ser mãe solo, provedora e ver a escassez rondando a cama dos seus filhos era demais para suas forças humanas. Mas em vez de pegar o celular para olhar as redes sociais e se comparar com os outros, e em vez de começar o dia murmurando ou ligando para alguém para reclamar da vida, Camila lembrou-se de uma palavra de fé que havia escutado. Ela tomou uma decisão radical. Ela não aceitaria começar mais uma semana derrotada pelo medo. Camila aproximou-se da máquina de costura antiga, dobrou os seus joelhos no chão frio da sala debaixo daquela manhã cinzenta de Belo Horizonte, estendeu as suas duas mãos calejadas sobre o metal da máquina e começou a orar. Ela chorou sim, mas não um choro de autopiedade, foi um choro de entrega e de quebrantamento. Ela disse: Senhor Jesus, eu não tenho forças para lutar contra essa segunda-feira sozinha. Eu não tenho clientes hoje. Eu não tenho o dinheiro do aluguel e o armário está quase vazio. Mas o Senhor me deu esses filhos e o Senhor me deu esse ofício. Eu não vou aceitar o desânimo. Eu consagro as minhas mãos, o meu tempo e essa máquina velha ao teu cuidado. Eu profetizo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou trabalhar hoje com alegria, porque a minha vida te pertence. Camila levantou-se daquele chão. Ela conta que uma paz inexplicável, uma certeza absoluta de que Deus havia assumido o controle, inundou a sua sala. Ela lavou o rosto, preparou o pouco café que tinha para os filhos com um sorriso nos lábios, arrumou a casa cantando louvores e sentou-se diante da máquina limpa, esperando no Senhor. Por volta das 2 horas da tarde daquela mesma segunda-feira, houve uma batida firme na porta da sua casa. Ao abrir, Camila deparou-se com uma senhora elegante. Era a diretora e proprietária de uma das maiores escolas de educação infantil privadas daquela região de Belo Horizonte.
A diretora olhou para ela e disse: Camila, a costureira que fazia os uniformes da minha escola há mais de 5 anos, teve um problema de saúde grave e precisou se aposentar às pressas. Uma vizinha me falou da sua honestidade e do capricho do seu trabalho. Eu vim aqui pessoalmente para saber se você tem capacidade de assumir o contrato de confecção de todos os novos uniformes de inverno da nossa escola para este semestre. Eu preciso de 300 peças de imediato e estou disposta a pagar 50% do valor adiantado agora em dinheiro para você comprar os tecidos. Aquele adiantamento não apenas pagou o aluguel atrasado naquela mesma tarde, mas encheu a despensa da Camila e garantiu o sustento farto da sua casa por quase um ano inteiro. A máquina, que estava fria e silenciosa às 5 da manhã, passou os meses seguintes cantando o hino da provisão divina. Meu irmão, minha irmã, o que mudou a história da segunda-feira da Camila não foi a economia do Brasil, não foi o governo e não foi a sorte. Foi a postura de uma mulher que se recusou a começar a semana de joelhos diante do problema e preferiu ficar de joelhos diante do Deus que resolve o problema. Faça o mesmo nesta manhã. Consagre o seu instrumento de trabalho e assista ao milagre acontecer. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, chegou o momento de nos revestirmos para a batalha e para a vitória. Nós não vamos entrar nesta semana desprotegidos ou desarmados. Onde quer que você esteja agora, no seu quarto, na cozinha antes do trabalho, ou até mesmo dentro do carro ou do ônibus, faça esse movimento profético comigo. Se você puder, fique de pé agora. Coloque os seus 2 pés firmes no chão, endireite a sua coluna, erga o seu queixo e olhe para frente com a postura de quem sabe que é filho do dono do ouro e da prata. Respire fundo comigo agora, puxando o ar de forma lenta, sentindo a vida que Deus te dá neste amanhecer. Absorva a força, a coragem e a unção renovada do Espírito Santo. Agora, solte o ar devagar, esvaziando o peito, e visualize toda o EOI, toda a preguiça, toda a preocupação com os boletos e todo o medo das reuniões sendo expulsos da sua estrutura. Faça isso mais uma vez. Respire profundamente a autoridade de Deus e expire toda a opressão e ansiedade da segunda-feira. Agora, leve a sua mão direita e coloque-a com firmeza sobre o seu peito, do lado esquerdo, sentindo o batimento cardíaco da sua vida. Cada pulsação do seu coração é uma prova matemática de que ele ainda tem um propósito com você na terra. Mantendo a sua mente focada no trono da graça, repita comigo estas palavras com autoridade espiritual, decretando a sua vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do seu sangue redentor, eu me coloco de pé nesta manhã de segunda-feira e tomo posse da armadura espiritual que o céu preparou para mim. Eu coloco sobre a minha mente o capacete da salvação, protegendo os meus pensamentos contra toda seta de desânimo, de medo do desemprego ou de frustração. Eu visto a couraça da justiça, guardando as minhas emoções contra as ofensas, as humilhações e o estresse do ambiente de trabalho. Eu ergo nas minhas mãos o escudo da fé, com o qual eu apago todos os dardos inflamados da inveja, do mal-olhado, da fofoca e da torcida contra o meu progresso. Eu calço os meus pés com a prontidão do Evangelho da Paz, para que por onde eu caminhar hoje, seja no trânsito, na empresa ou na rua, eu seja um canal de bênção e autoridade.
Em nome de Jesus, eu beganho, eu quebro e despedo agora toda palavra de maldi, eu lanhada contra a minha carreira, contra a minha empresa ou contra as minhas finanças. Eu repreendo o espírito de escassez, de miséria e de estagnação. Eu profetizo e declaro sobre as minhas próprias mãos. Tudo o que essas mãos tocarem nesta semana será abençoado, prosperará e gerará frutos legítimos. Minha mente está focada, o meu corpo está fortalecido e o meu futuro está blindado. Eu entrarei nesta semana não como uma vítima das circunstâncias, mas como um conquistador debaixo da unção do Altíssimo. Amém. Senhor Deus, Pai de toda consolação, Deus de providência e de vitória, nós nos achegamos diante da Tua presença majestosa, nesta manhã de segunda-feira, entregando a Ti as primícias dos nossos pensamentos, das nossas forças e do nosso tempo. Nós te agradecemos pelo privilégio de ver este novo dia e pela oportunidade de recomeçar a nossa jornada sob a Tua direção santa. Pai Celestial, nós queremos fazer um ato de consagração absoluta de cada hora, de cada minuto, de cada decisão e de cada reunião que acontecerá ao longo desta semana. Nós te pedimos, assume o controle de todos os nossos compromissos. Entra na sala daquela reunião difícil antes de nós. Toca o coração daquele chefe exigente ou daquele cliente complicado com a tua graça. Dá-nos uma sabedoria que não vem da nossa mente humana, mas do teu Espírito Santo, para que saibamos falar as palavras certas no momento exato e tomar as decisões mais prósperas e éticas em nosso trabalho. Nós queremos levantar um clamor poderoso por todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso imenso Brasil. Senhor, estende as tuas mãos protetoras sobre cada via de transporte, sobre cada avenida, metrô, trem e estrada. Guarda o teu povo que enfrenta o cansaço do trânsito na Marginal Tietê, na Avenida Brasil e em tantas outras artérias do nosso país. Livra-nos de assaltos, de acidentes de trânsito, de balas perdidas, de homens violentos e de toda armadilha do inimigo nas ruas. Que o teu anjo da guarda monte vigília ao lado de cada trabalhador, garantindo uma ida tranquila e um retorno seguro para os braços da sua família ao final do dia. Pai amado, nós colocamos diante de Ti, com o coração compadecido, todos aqueles que acordaram nesta segunda-feira com o peso do desemprego sobre a alma. Aqueles que olham para o dia de hoje e não têm uma empresa para bater o cartão, que se estão vendo as suas economias acabarem e a angústia crescer. Senhor, nós profetizamos portas abertas, que o currículo enviado receba uma resposta milagrosa, que surja uma oportunidade de entrevista ainda nesta semana. Que o Senhor mova pessoas e empresas para acolher esses pais e mães de família que querem apenas o sustento digno através do seu suor. Tira deles todo o sentimento de incapacidade e reveste-os com a dignidade de filhos de Deus. Nós ordenamos, em nome de Jesus, a retirada imediata do espírito de miséria, de ruína e de pobreza de cima desta vida que ora comigo. Nós truque sote todo devorador e cortador das finanças. Senhor, multiplica o dinheiro que vem do morro e nukmat, do trabalho honesto e dedicado. Que a escassez seja banida da mesa dessa família. Que haja fartura, que o salário renda, que os boletos sejam pagos com facilidade e que sobre recursos para abençoar a vida de outras pessoas. Transforma essa segunda-feira de preocupação,
em uma segunda-feira de providência extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Para selarmos esta consagração da nossa semana e para sairmos revestidos com a proteção dos exércitos celestiais, recorremos às orações tradicionais que fortalecem o povo de Deus através das gerações, unindo a nossa fé à intercessão da Mãe Santíssima e dos anjos do Senhor. Invocamos a proteção guerreira de São Miguel Arcanjo contra toda cilada espiritual no ambiente de trabalho. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pedimos a companhia constante do nosso protetor diário, o Santo Anjo da Guarda. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Colocamos toda a nossa semana e as estradas do nosso país sob a intercessão da padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida, Mãe da Providência e da Proteção, estendei o vosso manto azul sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças e sobre os nossos caminhos nesta semana. Livrai-nos de todo perigo e conduzi-nos sempre ao vosso divino Filho Jesus. Amém. E agora, com o coração em paz e a mente renovada, rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou, selando a nossa vitória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre as suas mãos, sobre a sua mente e sobre o seu emprego, e permaneça para sempre. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, erga sua cabeça. A sua segunda-feira começou e a vitória já foi decretada. Saia de casa hoje para Jieu Ninhardzão Kusutute, Kusuchamti e Koduktin. O Senhor já foi na frente para abrir os caminhos. Não guarde essa palavra de poder apenas para você. O trânsito está cheio de pessoas tensas e as empresas estão cheias de pessoas desanimadas. Seja um semeador de esperança. Compartilhe este vídeo agora mesmo, antes do horário de trabalho começar. Envie nos seus grupos de WhatsApp da família, dos amigos, dos colegas de profissão. Deixe que o Espírito Santo alcance e acalme o coração daquela pessoa que precisa de uma palavra de coragem para enfrentar esta semana. Tenha uma segunda-feira extraordinária, produtiva e altamente abençoada. Um abraço forte no seu coração, vá em paz e até o nosso próximo amanhecer em oração. Amém.